A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar a palavra do nosso Deus aqui, na parte de capelania prisional, Mateus capítulo 25, no versículo Louvado seja Deus, versículo 36, 35, Jesus falando para os discípulos, né? Porque tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste. Estava nu e vestiste-me. Adoeci e visitaste. Estive na prisão e foste me ver. Amém? Perdão. Por que uma capelania cristã prisional? Aqui na apostila diz assim: porque é uma recomendação bíblica. Lembrai-vos dos encarcerados como se preso com eles. Hebreus capítulo 13, versículo 3. O Senhor liberta os encarcerados. Salmo 146, versículo 7. Porque não somente compadeceste dos encarcerados. Hebreus 10, 34. Estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e fosse ver-me. Mateus 25, 36, que nós lemos aqui hoje. A tônica de todos esses textos é a pessoa do encarcerado. Sem dúvida alguma. É pelo fato, obviamente, de estar preso, certo? Mas podemos ir um pouco mais além na compreensão desses versículos. É que podemos aprender que estes apresentam razões cristãs para que isso seja feito. Quando estamos engajados na obra do Senhor, de maneira séria e sem reservas, nenhum assunto haverá de ser esquecido, de ser tratado, colocado de lado ou negligenciado. Nem mesmo aqueles que trazem certo temor, como é o caso dos encarcerados. No texto de Hebreus 13, versículo 3, podemos ser remetidos àquela belíssima síntese que o Senhor Jesus faz da lei, ao reduzi-la a tão somente 2 mandamentos. E ele replicou, Jesus falando: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e com toda a tua capacidade intelectual. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Ninguém mais precisa de atenção, afeto e socorro do que aquele que está preso. Sua vida foi modificada, transtornada, submetida a uma investigação de estranho. E o que é pior, convive também com estranho, em quem não pode confiar, obviamente. Somente o amor de Deus derramado em profusão em nossos corações pode mudar a rota de nossas atenções quanto às nossas prioridades evangelísticas e missiológicas. Como disse alguém, pessoas precisam de Deus, é verdade, mas pessoas também precisam de pessoa. É imprescindível a presença da igreja nas prisões com ardor missionário, com amor fraternal e com o poder no Espírito Santo para realizar a obra. Nesse caso, não é uma questão de escolha, nem de preferência, mas sem dúvida alguma urgência. Sabe Deus quantas pessoas estão sendo vitimadas pelo nosso inimigo, o inimigo das almas, em todas as prisões do Brasil. Mas pensemos naqueles que estão em nosso território, próximas a nós e ao nosso alcance, ao alcance da igreja. Porque no cárcere também ocorre salvação. Atos 16, do 29 ao 32. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas, Filemãos 9 e 10. Número 3, porque faz parte da ação social misericordiosa da igreja, Mateus 9, 35 ao 38. Então, nós aprendemos e vamos aprender nesse estudo, né, que a capelania prisional, ela é bíblica. E se ela é bíblica, ela é de Deus. Deus não concorda com o pecador nem com o pecado, mas ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado, né? Se a pessoa cometeu um crime, um delito, ou cometeu um erro e hoje está cumprindo uma pena, a pessoa errou, está pagando por isso. Mas Deus quer alcançar essa pessoa através do seu amor, do seu evangelho, do seu poder, do seu perdão, da sua libertação, da sua salvação, da sua cura, do seu milagre, porque Jesus mesmo falou em seu ministério: eu não vim para os sãos, para a pessoa que está boa, eu vim para os doentes. Né? Eu não vim para o justo que acha perfeito. Eu vim para pessoas que reconhecem que errou, que tem erro e que é o perdão de Deus. Né? Então é para essas pessoas que ele veio. E para nós, a igreja, ele deu uma ordem, uma ordenança.
Marcos 16:15, Jesus falou, Jesus ensinou, pregou, e o evangelista Marco, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve, ele registra essa palavra de Jesus, em Marcos 16:15, que Jesus falou, e disse-lhe Jesus, ide, e disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, e pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. Os sinais seguirão quem crê. Né? E Jesus falou, em meu nome expulsarão o inimigo, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se você beber algo mortífero, não lhe fará dano algum. Então você vê que Jesus, eu falei, meu nome expulsarão os demônios, né? O inimigo das nossas almas. Né? Porque a igreja, ela é revestida do poder de Deus. Lucas 10:19, Jesus falou para os discípulos, que os 70 que voltaram alegre, porque em nome de Jesus pessoas foram curadas, libertas, o inimigo caiu por terra, obras foram desfeitas das trevas do inimigo. Então Jesus falou, eis que eu vos dou poder para pisar em serpente e escorpião e combater toda a força do inimigo e não sofrer dano algum. A gente aprende através do texto bíblico e do contexto bíblico, né, de Mateus até Apocalipse, no Novo Testamento, e de Gênesis, do Antigo Testamento até Apocalipse, que Deus, ele dotou o seu povo com o seu poder, com a sua unção, com a sua autoridade, né, delegando assim ao teu povo o poder e autoridade que é de Deus para poder pregar, evangelizar, orar pelas pessoas. E ele mesmo falou que no nome dele pessoas seriam curadas, pessoas seriam libertas do inimigo das nossas almas, milagres aconteceriam, sinais, prodígio, né? Os sinais seguirão. O que são sinais? Sinais são manifestações sobrenatural de Deus através da sua igreja, do seu povo que está em comunhão com Deus, que vive em fé, em amor, em santidade, em obediência, em humildade, em sinceridade, em comunhão com Deus, com a família, com a sociedade, que prega, que evangelha, que ora, no nome de Jesus, milagres acontecem. Pessoas são libertas, pessoas são curadas. No presídio, mesmo princípio, regra que nós aprendemos na aula de capelania hospital. Jesus mandou os 70 de 2 em 2. Nunca vai sozinho fazer a obra. Às vezes pode acontecer no hospital, no presídio, aconteceu com alguns irmãos, obreiros e obreiras, que foi visitar uma pessoa conhecida lá, e ele foi só visitar a pessoa. Chegando lá dentro, outras pessoas pediram oração. E essa pessoa, homem de Deus, as mulheres de Deus, não negou a oração, fez oração. Mas quando a gente se prepara e se organiza para a obra, que a obra de Deus é feita com ordem e decência, com organização e decentemente. Então, a gente tem que procurar o mínimo de 2 pessoas. Pastor, pode ser 3 ou 4? Pode, mas o mínimo é 2. Porque em Lucas capítulo 10, diz que o Senhor Jesus, né, aqui, designou os 70 que fossem. Vou até ler para poder a gente confirmar minhas palavras, que não são minhas, que são de Deus essas palavras. Em Lucas capítulo 10, né, a gente vai ver essa confirmação, Deus falando que ele mandou os 70, né, de 2 em 2. Aqui, ó, Lucas capítulo 10, o Evangelho segundo o evangelista Dr. Lucas, a missão dos 70 discípulos. E depois disso, designou o Senhor, qual o Senhor? O Senhor Jesus. Ainda outros 70. Ele começou com 12, mas aqui, graças a Deus, o número de seguidores e discípulos já tinha aumentado, né? E depois disso, designou o Senhor ainda outros 70, tinha 70, e mandou-os adiante a sua face, de 2 em 2 aí, a todas as cidades e lugares onde havia de ir. E dizia, grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que é Deus, né, que envie obreiros para a sua seara. Ide, eis que vos mando como cordeiro em meio de lobo. Toma cuidado, tem que vigiar e depois orar. Entendeu? E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandália, e ninguém saudeis pelo caminho. E em qualquer casa onde entrar, dizei primeiro, paz seja nessa casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e senão voltará para vós. E ficar na mesma casa, comendo e bebendo, do que eles estiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Em qualquer cidade em que entrar, eu vos receber, comei o que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei, é chegada a vós o reino de Deus. Então você vê que Deus chamou os 70, mandou de 2 a 2 e deu poder e autoridade. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um servo de Deus, uma serva de Deus, um obreiro, uma obreira que ouve, que crê, que ama, que obedece, que se consagra, santifica, que procura, né, ter Deus como a sua primazia e se coloca sempre de acordo, em conformidade com a palavra, com a doutrina, no ouvir, no estudar, no aprender, no obedecer, Deus está contigo.
E o poder e a autoridade dele também está contigo. A unção dele também está contigo para você de 2 em 2, ou de 3 em 3, 4 em 4, pregar, evangelizar e fazer a obra do Senhor, né? Trabalho no presídio tem alguns detalhes diferentes, de 2 em 2, né? Além de fazer o curso capelania, hospital, presídio e a fúnebre, 3 áreas de capelania, você precisa procurar, depois de formado e habilitado com a sua carteira, procurar a secretaria da SEAP para poder fazer o seu registro, seu cadastro, pedindo essa secretaria da SEAP, que é secretaria S de secretaria, né, A de administração e P de penitenciária, pedir autorização para que você, juntamente com o seu ministério, a sua igreja, possa fazer o trabalho de evangelismo, né? Às vezes a pessoa quer fazer só, não. É bom quando uma igreja ou um grupo de pessoas de uma igreja é formado em capelania, faz a carteirinha, faz o cadastro na SEAP, procura saber onde está funcionando na sua cidade ou no seu estado a secretaria da SEAP, né? Agenda um dia para você ir lá, procura o telefone, liga, agenda, procura saber as documentações que precisa, faz a sua ficha, né? E depois, sendo tudo aprovado, dando definido aprovado, ele vai autorizar a igreja, um grupo de pessoas, a evangelizar, pregar, e vai te dar um determinado dia na semana em um determinado horário, que eles chamam de visita religiosa, aonde nós, como cristão, né, ministro do evangelho, né, um representante de Deus, vamos estar pregando e fazendo a obra do Senhor. Outra coisa importante, né, nunca leva nada para o preso e nem pega nada do preso e traz para sua casa. Não dê o endereço da sua casa para o preso, porque a sua casa Deus deu para você e sua família. Se a pessoa está cumprindo uma pena, se arrependeu, aceitou Jesus, se converteu, quem ajuda, nós vamos ajudar ele. Você viu, ó, tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro, fosse me visitar. Estava nu e me vestisse. Estava na prisão e foste me ver. Nós temos que ajudar, mas com sabedoria, viu? Se a pessoa está passando a condicional e se converteu, não quer voltar para a minha vida, então nós temos que se comunicar com pessoas do centro de recuperação e arrumar uma vaga para essa pessoa. Um dia que essa pessoa tiver já de saída, se ela não tiver como ir para o centro de recuperação, né, uma equipe de 2 ou 3 pessoas vai providenciar uma Uber, um aplicativo, seja uma Uber, um outro aplicativo 99, um carro aplicativo, ou um carro de uma irmã, de uma irmã, né? E vai uma equipe, ela nunca vai uma pessoa sozinha pegar uma pessoa para levar, que a pessoa pode dar um surto, né, espiritual com o inimigo, mas tendo 2 ou 3, tu tem poder, tu olha pessoal, em nome de Jesus está repreendido. Fica quieto, fica calado e sai em nome de Jesus. O inimigo sai, porque maior que está em nós do que o que está no mundo. Entendeu? Outra coisa importante também, é bom todo sobreiro, não tanto no hospital como no presídio, na sua vida de servo de Deus, de servo de capelão, de obreiro, pelo menos uma vez na semana, faz um propósito de jejum. Jesus falou que tem caixa de demônio, só sai com oração e jejum. Você pode encontrar a pessoa no hospital, no presídio, ou na cerimônia fúnebre que tem essa caixa. Mas você tem uma vida no altar de amor, de fé, de obediência a Deus, de estudo, de consagração, de jejum a Deus. Aí quando você levantar a voz de oração e usar o nome de Jesus, Deus vai atender, porque você é uma pessoa que ora e que jejua e está com a vida no altar. Então isso é muito importante, isso aí, né? Tanto no hospital como no presídio, a gente pode ajudar a pessoa socialmente, uma roupa, doar um alimento, mas para isso, a gente no hospital tem que procurar um nutricionista, a pessoa que trabalha como nutricionista. Porque a gente não pode levar qualquer alimento. A pessoa tem tratamento de saúde, ele tem que cumprir uma dieta. Às vezes a família vai visitar, mas não tem condição financeira de levar uma fruta ou alguma outra coisa. No presídio também acontece isso. Então a gente procura o nutricionista no hospital ou no presídio e fala que nós queremos fazer as doações. O que pode ser levado? Como é que é feito? Quais os dias? Quais os horários? Então, dessa maneira, a gente vai dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, dá para vestir a quem estava nu ou não tem uma roupa para trocar, entendeu? E fazemos a obra do Deus Todo-Poderoso. Então, isso é muito importante. Isso. Outra coisa, não pode ter envolvimento. Às vezes, uma igreja que é formada por um povo misto, né, de homens e mulheres, servos e servas, vai evangelizar num presídio de homem, ou vai evangelizar num presídio só de mulher. Mas o grupo tem homens e mulheres. Não pode ter envolvimento sentimental nem no presídio com ninguém, de homem nem de mulher. Não pode passar sua intimidade para ninguém no presídio e nem deixar eles entrar na sua intimidade. Porque você vai estar ali para pregar o evangelho, para poder falar do amor, do poder de Deus, do plano de salvação de Deus e orar para as pessoas. Uma coisa também importante, tanto no hospital como no presídio. No final, faça esse apelo, né? Tem alguém aqui nesta hora
que de livre e espontânea vontade foi tocado pelo Espírito Santo de Deus no momento da oração, do louvor, da ministração, pregação da palavra e quer aceitar Jesus como teu seu Salvador, se a pessoa não tiver com medicamento na mão, no hospital, você pode pedir para levantar a mão como sinal. Se a pessoa tiver com medicamento no braço, na mão, você não pede e tiver com a boca livre e podendo verbalmente falar, diga amém. Eu digo aceito. Se a pessoa estiver entubada, não peça a pessoa para falar, mas fala para a pessoa, se você quiser aceitar Jesus, pisca os olhos uma vez, pisca mais uma vez como confirmando. Então, no presídio também é a mesma coisa. No presídio é para ficar mais à vontade. Alguém aqui quer arrepender dos seus pecados, que Jesus pregou, João Batista, arrependei-vos dos vossos pecados e crede no Senhor. Arrependi o pecado e queria aceitar Jesus. Os pecados serão perdoados. Então aqui nós encerramos a nossa aula de capelania prisional e que Deus te abençoe em Jesus.